Boa noite a todos. Eu sou o Pedro Henrique e eu estou com o Fábio Barbosa e nós somos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a gente está aqui para apresentar o storytelling do projeto Matemática, Sistema Web de Apoio Educacional para Crianças com Transtorno do Espectro Autista. Para começar, para a gente conseguir entender a essência do projeto, o que é o Matemática, né? Ela é uma plataforma web completa e, de um lado, ela permite que os professores consigam criar suas salas virtuais, gerenciar os alunos e atribuir tarefas a eles. E, de outro lado, ela oferece para o aluno um ambiente com o qual ele consiga executar as suas atividades de matemática. E por que a gente criou esse projeto, né? O nosso objetivo é duplo. É facilitar a gestão pedagógica para o professor e ao mesmo tempo a gente oferece à criança com autismo um ensino da matemática básica que ele seja lúdico, interativo e visual, fugindo do ensino tradicional que muitas vezes não consegue prender a atenção desses alunos. Falando agora sobre a engenharia do projeto, né? Nós passamos por todo o ciclo de desenvolvimento de software, fizemos os levantamentos de requisito, a diagramação, a prototipagem, a codificação. Para garantir a interatividade e estabilidade, a gente escolheu uma stack moderna. Vue no front-end, para criar as interfaces que sejam amigáveis para a criança. Express no back-end, para gerenciar toda a lógica de negócio. E o PostgreSQL como nosso banco de dados, que ele é um banco gratuito e confiável. O projeto ele foi executado entre setembro e novembro, com módulos funcionais que foram entregues mensalmente. E complementando essa visão técnica, a gente tem a acessibilidade, que é o sistema web e mobile. Ele pode ser usado na escola ou em casa. E o público-alvo são os professores de matemática do ensino básico e os alunos com necessidades especiais, que o sistema tem o foco em inclusão. E o custo do sistema, o desenvolvimento ele teve custo zero. A gente utilizou apenas recursos open source e hardware próprio. Boa noite, professora. Aqui é o Fábio. Vou falar um pouco do Canvas agora. No começo do projeto, quando a gente começou a pensar sobre o que a gente ia fazer, quando a gente teve quando a gente levantou alguns requisitos, né, como os objetivos, a justificativa, alguns requisitos, a gente conseguiu fazer o Canvas, que ele vai medir tudo o que o Pedro já falou, né? De o que a gente vai fazer, como, quando, com quem que a gente está mexendo, quais que são os prazos, né? Tanto que nesse Canvas aqui do projeto, que é esse daqui a gente fez no começo do semestre, fala, né, o objetivo, por exemplo, ajudar professores e alunos, a justificativa, né, crianças do espectro autista que pode sentir dificuldade de ensino da matemática, a gente falou dos benefícios, como que o que que o aplicativo, o site ele vai fazer, né, quais são os públicos-alvo. Aí, já depois de fazer esses levantamentos, a gente passou a fazer, né, a gente começou o projeto e passamos a fazer o EduScrum. Aí o EduScrum foi no começo do projeto, né? Quando a gente começou a mexer na mão da massa, né? Depois de fazer o Canvas, no EduScrum a gente colocou já o que tinha já feito, né? Por exemplo, nessa época a gente fez esse EduScrum, que foi lá para setembro, mais ou menos, ao final de agosto. A gente já tinha feito o projeto, selecionado o documento, tinha escolhido o público-alvo, tinha feito a arquitetura do sistema. E, por exemplo, a gente tinha começado ainda a fazer a programação e a interface gráfica no Figma, né, a prototipagem. Aí, para fazer ainda, tinha todo o front-end e fazer os testes. Nesse do Scrum, a gente conseguiu fazer
os épicos, né? Por exemplo, desenvolver a interface intuitiva, criar um módulo para a criação de organização de atividades lúdicas e implementar o sistema para acompanhar o progresso da criança. Tanto que aqui, nesse do Scrum, quando a gente estava bem no começo, dá para ver lá embaixo no Run-Up, que o que a gente tinha planejado e executado, a linha vermelha, ela tá bem no começo, né? Que de 12 semanas que a gente estava planejando, a gente estava bem no comecinho. Aí, já mais pro final do projeto, a gente chegou a fazer o Product Backlog. Tanto que aqui a gente colocou todos os requisitos funcionais do nosso sistema e como que eles estavam. Aqui no caso, como foi bem no final, vai dar até para perceber que todos já estão como feitos. Por exemplo, efetuar login, né? Você como professor ou o aluno, ele qualquer efetuar o login do sistema e para acessar as funcionalidades específicas. O Moscou dele seria um tipo must, com prioridade alta e né, já status de feito. Aí a gente fez isso para todos os outros requisitos que já estavam feitos, apenas um que não era prioridade alta, que era o acompanhar o desempenho, né, que poderia fazer, mas mesmo assim a gente conseguiu gerir o tempo dele e colocar no sistema. Tanto que aí, no próximo slide, dá para ver como que funcionou a parte de gestão do tempo no, na nossa execução, né? Por exemplo, lá no começo de agosto, todos os requisitos ainda estavam para fazer. Aí, se for pegar lá em setembro, já dá para ver que dois já estavam em progresso e os outros seis ainda não tinha nem começado. Em outubro já estava metade metade. Metade já estava concluído e outra metade a gente estava fazendo. Tanto que em novembro já 6 dos 8 requisitos já estavam feitos e agora no mês de dezembro todos feitos e entregue, né? Como ontem, por exemplo, a gente entregou o esse que foi o tema do nosso TCC, a gente entregou com sucesso, tudo testado. Ou seja, se a gente for pegar o que a gente planejou lá no Canvas, todas as etapas a gente conseguiu seguir elas, né? O projeto selecionado, o desenvolvimento do programa que a gente tinha planejado fazer de agosto a novembro, a execução dos testes em novembro de 2025, a gente fez os testes nesse mês mesmo e a apresentação do trabalho nesse mês. Então deu para ver que depois de toda essa organização que a gente fez no começo, tudo que a gente planejou deu certo. Para concluir a apresentação, a matemática ele foi um sucesso em relação ao planejamento que a gente fez. A gente conseguiu entregar todos os requisitos propostos dentro do prazo que a gente estipulou no Canvas inicial e acreditamos que a gente deixa aqui uma ferramenta com um potencial real para auxiliar na inclusão digital e educacional. Muito obrigado pela atenção.